Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos assistindo online agora. Boa noite. Hoje são 9 de julho de 2023. Live do Grupo Pedra Filosofal, Mentoria em Desenvolvimento Pessoal Quântico. Hoje vamos falar sobre realidade, né? a realidade do dia a dia. Focado ali no que você deve fazer exatamente em determinadas situações. Bom, já vou iniciar com um exemplo. Vamos supor que uma pessoa tenha uma loja, né, e tudo que eu vou falar hoje diz respeito à prosperidade. Sempre com a visão do paradigma quântico, que é o que faz a diferença. O que faz a diferença se uma pessoa vai ter sucesso ou não são os atos dentro do paradigma quântico, porque são os atos que vão fazer ela vibrar positivamente. E é o que faz toda a diferença. Bom, eu vou dar as situações e vocês vão entendendo. Preste bastante atenção em cada detalhe. Colhe os olhos aí na tela do seu celular, da sua televisão, do seu laptop, do seu computador, na tela né? Colhe os olhos na tela de onde você está vivendo e preste atenção em cada palavra que será falado até o final desta live. Bastante atenção, com certeza você terá mudanças positivas, rápidas. Vamos lá. Olha, assim, visualiza a seguinte situação. Uma pessoa tem uma loja, um empreendimento. Bom, é claro que o sucesso daquela loja vai depender da percepção que ela vai ter de diversas variáveis. E ela, vibrando positivamente ou negativamente, vai ditar o crescimento. Bom, essas inúmeras variáveis, o que fazer para vibrar positivamente, para vibrar negativamente, não vai ser o cerne dessa questão aqui. O cerne vai ser o seguinte ponto. Vamos supor que a pessoa esteja numa maré negativa, numa fase negativa. Ela tem uma loja de vendas. Não vou entrar no mérito do que, tá? Porque isso entraria naquelas outras variáveis. Tá? Ela tem uma loja de vendas. E é claro que o que ela vai vender também entraria em variáveis, mas vamos pular essa parte. Ok? Porque essa outra parte já faria bastante. E ela está numa fase ruim, com poucas vendas e tudo mais. Ou seja, ela está vibrando de forma negativa no que diz respeito ali à questão financeira, à questão do crescimento da loja. E aí, ela percebe isso, né, e começa a ter ideias para mudar aquilo ali. Implantar ideias. Isso é o que ocorre aí do dia a dia. Começa a ter ideias e colocar em prática as ideias para reverter o quadro. Nesse momento que ela está colocando ideias para reverter o quadro, ela está vibrando positivamente? Ainda não. Ainda não. Tá? Pode ser um início ali, mas ainda não está. O vibrar positivamente, ela vai poder dizer que está quando os resultados positivos estiverem surgindo. Quando ela surgindo, não, quando ela ter resultados positivos. Aí ela fala, não, realmente, estou vibrando positivamente. Né? Começa a perceber vários clientes entrando na loja, fazendo vendas e tudo mais. Não, passou a vibrar positivamente. Mas enquanto isso não ocorrer, ela não está vibrando positivamente. Ou não podemos afirmar que ela está. E se não podemos afirmar que ela está vibrando positivamente, seria um grande erro, e eu vejo muitas pessoas cometerem esse erro, ela, em razão das novas ideias, fazer um investimento. Porque quando ela faz um investimento em cima de uma vibração negativa, o que ela está fazendo? Ela está aumentando aquela vibração negativa. Pode ser que dê certo o investimento?
pode se ela estiver vibrando positivamente. Só que o certo aí a se fazer é ter certeza que se está vibrando positivamente. E para ter certeza que se está vibrando positivamente, apenas com os resultados positivos já ocorrendo. E quando os resultados positivos não estiverem ocorrendo, ela, em fazer o investimento, significa se arriscar ao ponto dela quebrar, falir. Quando ela tem a certeza de que está vibrando positivamente com os resultados, aí ela vai lá e investe. O que ocorre aí é que, na prática, da pessoa reverter a situação, ela vai para o arrisca tudo. E esse arrisca tudo é o ápice, tá? É o golpe derradeiro, aquele golpe. Imagina dois lutadores, aí o outro lutador tá gambalhando, aí vem o adversário dá um soco e o cara derruba. É isso aí. Quando a pessoa vai pro arrisca tudo, significa tomar um socão, né? Uma luta de boxe, tomar um socão e cair sem nocautear. Mas veja bem, quando não importa o resultado do arrisca tudo, a pessoa foi para arrisca tudo. Quando digo arrisca tudo, lê-se, né? Tem que ter bom senso para entender isso aí. Lê-se a pessoa ir com tudo em algo que, se não der certo, vai ser um desastre para ela. Esse tipo de situação não pode ocorrer. Porque se der certo dessa vez, ela vai repetir o comportamento e a tendência é que não dê certo outra vez. Nessa primeira vez dar certo já é muito difícil. É muito difícil. Porque isso é um processo que se repete. Como eu afirmei, as coisas, tudo, as pessoas vivem, elas em sua vida, elas vivenciam situações em que, se ela tiver a percepção, ela sabe exatamente tudo que vai ocorrer na vida dela. Porque as histórias se repetem. São os famosos mitos. Tudo o que você está vivenciando, você encontra numa mitologia através de metáforas. Tudo. E você consegue captar tudo que vai ocorrer. Tudo. Então, mas não é preciso você se aprofundar dentro da mitologia grega para ter esse entendimento. É claro que quem tiver tempo e puder entrar nesses estudos seria bom, mas é um processo longo, pode não ser muito agradável, porque ou a pessoa gosta, ela não gosta daquilo ali. Fazer algo que ela não gosta, não dá. Muitas pessoas gostam de estudar mitologia e tudo mais. Bom, eu adoro. Agora, basta ela ter os comportamentos corretos, que, independente do mito que está vivenciando, vai ser positivo. Vai ser positivo. Se ela estiver vivenciando algo negativo, pode ser que o negativo tenha uma aparência de negativo, seja positivo no final, ou do negativo vai migrar para um outro positivo. Basta ter os comportamentos. Bom, e aí a questão, tem um mosquito aí. A grande questão é o seguinte, vamos lá. Vou dar outros exemplos práticos. Vamos supor que tem dois coaches vivenciando uma mesma situação. A situação é a seguinte. O coach tem como é que eu posso dizer, um cliente, um aluno, algo do tipo, e ele, querendo ajudar esse aluno, muito gente boa, tudo mais, o aluno, ele, começou a criar um sentimento assim de um carinho, de querer ajudar, como se fosse o aluno, como se fosse um filho para ele, tudo mais. E ele chegou e falou, olha só, e aí o aluno estava passando uma situação financeira ruim, ou estava precisando crescer financeiramente, e o coach chegou para ele e falou, tá bom, olha só, eu vou te ajudar a fazer isso. Aí o aluno, vou te ajudar a prosperar financeiramente. Eu vou, se você quiser, eu posso fazer o seu dinheiro crescer. Você deixa o seu dinheiro comigo e eu faço ele crescer. Aí o aluno, nossa, sério? E aí ele, de olhos fechados, pegou,
um dinheirinho lá que ele tem guardado para comprar uma casa e tudo mais, algo do tipo, e botou no coach. Deu pro coach. O coach, né, foi investir o dinheiro do aluno e vou dar uma, né, uma resumida. Depois posso falar os detalhes assim. E deu ruim. Não deu certo. Não deu certo. E o dinheiro, né, foi deteriorado. Né? O dinheiro acabou, foi torrado nos investimentos. Bom, nisso, né, o aluno fica hiper preocupado, nossa, tudo mais. O aluno confiou no coach, tudo mais. A situação é essa. Imagina essa situação vivenciada, né, em dois casos, né, com coaches diferentes, mas é a mesmíssima coisa. Agora vamos analisar o comportamento de um e o comportamento de outro. Os dois, o coach o primeiro vai refletir. Nossa, o que eu faço? Eu devolvo o dinheiro para ele ou, né, ele sabia dos riscos ele sabia dos riscos, então eu acho que, eu estava tentando ajudá-lo, não deu certo, mas eu também não posso, não posso garantir, né, o crescimento. Imagina só, seria algo maravilhoso, uma pessoa pegar um dinheiro, botar no investimento com 100% de certeza, ou vai ter um lucro muito bom, assim, quando eu digo muito bom, assim, 50% ao mês, tudo mais, ou se não tiver, a pessoa tem o dinheiro de volta. Isso não existe em lugar nenhum, certo? Não existe em lugar nenhum. E o coach estava pensando sobre isso. Mas isso não existe. Seria muito fácil para a pessoa ela agir dessa forma. Ela queria que eu invista o dinheiro dela, não deu certo, eu devolvo o dinheiro para ela. O pensamento da Matrix aí seria qual? O combinado não sai caro. É o comportamento básico. Né? E isso de uma pessoa de caráter. Considerada de caráter. Uma pessoa considerada de caráter vai partir desse prisma. Olha, o que foi combinado antes? Tinha risco, você sabia que tinha risco? Tá, então, infelizmente, esse seria o clássico. Uma pessoa sem caráter, né, iria mesmo combinado ou não combinado, não importa o que foi combinado, ela não ia querer ficar com prejuízo. Não ia querer. Em hipótese alguma, não importa se ela estava agindo certo ou se estava agindo errado. Prejuízo para ela é algo que ela não considera. Essa é a pessoa que tem caráter. Mas a pessoa de caráter vai analisar, uma considerada de caráter na Matrix, ela vai falar, olha, o que foi o combinado antes? O que foi o combinado antes é o que tem que prevalecer, né? Eu acredito que a maioria aqui esteja achando que isso é o comportamento correto. Acredito. Certo? Ou estou errado? É aí que tem a mudança, o paradigma quântico que vocês devem entender. O comportamento correto é a pessoa fazer uma análise ali, tem uma percepção da real situação. Vamos lá. A pessoa é o coach da outra. Se a pessoa escolheu ela para ser o coach, é porque ela confia. Tem uma confiança. Nem que confia totalmente, mas tem uma plena confiança. No que ela pegou o dinheiro dela e deixou com o coach, ela depositou uma confiança enorme. Independente aí do combinado, se o coach perdeu o dinheiro dela, ele tem que devolver o dinheiro para essa pessoa. Ponto. Não tem. Esse comportamento é o comportamento de uma pessoa que vibra na prosperidade. No momento em que o coach tomou a decisão de devolver o dinheiro para ela, e, na verdade, vamos partir do princípio que esse coach, ele em nenhum momento passou pela cabeça dele não dar o dinheiro para a pessoa de volta. Em nenhum momento passou pela cabeça dele. Por quê? Porque é a pessoa que tem um caráter acima do nível da Matrix. Ele visualizou, a pessoa confiou em mim, eu queria ajudá-la, mas se eu me predispus a ajudá-la,
E eu sendo o coach dela, eu sei que a pessoa vai confiar totalmente em mim. E se eu falhar, se não der certo, eu tenho a obrigação de dar de volta. E ponto, acabou. Não tem o que conversar. Não tem essa. E ele vai lá e devolve o dinheiro para a pessoa. Então, ó, esse é o caso. Num outro caso, que é semelhante, a mesma coisa, uma situação idêntica, o coach falou, olha, qual era o combinado? Ah, o combinado era isso, isso, isso. Então, eu vou fazer o que está dentro do combinado. E o politicamente correto da Matrix seria esse aí. Politicamente correto é isso, ó, o combinado não sai caro e ponto, acabou, tá feito, ponto, acabou. A pessoa que não tem cara, eu não vou nem entrar nesse mérito, tá? Bom, essa pessoa do combinado, o coach que agiu dessa forma, o combinado do sai caro, é claro que o combinado não sai caro, a pessoa, ela, em hipótese alguma, ela pode sair do combinado para ela, dentro da visão da Matrix, se dar bem, tá? Porque dentro da visão da Matrix, porque na verdade ela vai estar se dando mal. Vou dar um exemplo. Ah, existe um combinado, né? Existe um combinado e a pessoa, ela não, um combinado, um acordo dentro de uma situação dessa, dentro de um investimento, duas pessoas, uma vai investir o dinheiro da outra, aí existe um acordo, né, um combinado, e essa aqui, ela não faz o combinado, mas o fato dela não fazer o combinado vai fazer ela, teoricamente, ficar com o lucro, não ficar no prejuízo ali, naquela situação. Ou seja, vamos lá, uma pessoa pegou 100 mil e deu para o coach. 100 mil para o coach. E eles fizeram um combinado. Olha, se você... isso é um risco, e se você perder o dinheiro todo, você vai me dar, só precisa me dar 20%. Vai ficar com prejuízo de 20% do que eu tive. E se você tiver lucro, metade do lucro é seu. Mais ou menos assim. Beleza. Aí, o coach vai lá e perde o dinheiro. O combinado era o quê? Ele dar 20% do que ele, né, do montante, ou seja, 20 mil, e dar de para a pessoa. A pessoa vai ficar com prejuízo de 80 mil e ele com prejuízo de 20 mil. E aí, ele não faz o combinado. Ele dá só apenas 10 mil para a pessoa. É claro que o não cumprir o combinado aí é totalmente errado. Isso é claro, você não precisa nem esclarecer. Agora, nessa mesma situação, ele pode cumprir o combinado. Pega os 20 mil, devolve e acabou. Está feito. Esse é o padrão de caráter da Matrix. E agora, a pessoa que vibra mesmo positivamente. Ela chegou e analisou a situação. Pô, uma situação dessa, ela tem que entender que, se ela é o coach, a parte, né, o aluno, ele confia totalmente no outro. E se ele confia totalmente no outro, nem passa pela cabeça dele a possibilidade de perder o dinheiro. Então ele não vai ter essa visualização. Não vai ter essa visualização. E o coach, ele tem que ter essa percepção. Ele tendo essa percepção, ele tem que devolver o dinheiro para a pessoa. Simples assim. Esse comportamento aí é o comportamento do paradigma quântico que as pessoas não têm. O decorrer dessa situação é o seguinte. O que cumpriu o combinado continua, vai passar um período aí à mercê da teoria da incerteza, né? Pode se dar bem, pode não se dar bem. Isso no que diz respeito à prosperidade. Em razão dessa situação, porque na vida da pessoa existem várias situações, todas elas têm variáveis. Dessa situação específica, ele vai ficar, a energia decorrente dela está à mercê do princípio da incerteza. Porque ele cumpriu o combinado, ok. O universo vai ajudar ele porque ele cumpriu o combinado? Não. Então, no que diz respeito a essa energia aqui, tem o princípio da incerteza. Pode acontecer coisas boas, pode acontecer coisas ruins. Está nulo. Agora, do coach que fez questão de dar o dinheiro para a pessoa, dessa energia aqui, né, vão sair várias outras
múltiplas raízes, com o universo guiando para a prosperidade. Isso é uma forma de se vibrar. Aí eu falei, esse caso, dentro desse caso, desse exemplo, existem diversos que você vivencia. Diversos, exatamente assim. Desta situação, ficou... Alguém quer fazer alguma pergunta? Dúvidas? As dúvidas são importantes aí. Pode perguntar. Se alguém não entendeu nada, não entendi nada, fale também, porque eu posso ter explicado de uma forma meio confusa, aí eu explico uma segunda vez, fica mais claro. Se alguém não entendeu, pode falar também. Fique à vontade, tá? Igor, não entendi nada que você falou. Vou falar tudo de novo, porque é um ponto muito importante. Parece simples, mas isso aqui de simples, isso aqui é isso que eu falei, na prática é complexo, tá? Porque a autossabotagem faz a pessoa visualizar pontos Ô, Igor, inexistentes. Fala. assim, que nem tu falou que tem o princípio da incerteza, né? Que foi o que foi combinado, então, teoricamente, a pessoa não poderia achar ruim. Só que a minha pergunta é assim, e a energia daquela pessoa que, por exemplo, ela passou muitos anos para juntar aquele dinheiro e aquilo vai ser prejudicial para ela. Então, não tem como ela não te mandar uma energia negativa se tu é um coach, né? Tipo, confiei nesse coach aí, era para ser um baita de um coach e me fez eu perder 10 anos de dinheiro que eu tava guardando, vamos supor. Sim, muito bom. Então Muito bom, é Felipe. muitos. E aí, desculpa, pode continuar. Não, pode falar, é isso aí. Isso aí que eu Então, queria. aí, dentro dessa... Se a gente for entrar nesse caso, aí vão ter outras variáveis. Por exemplo, eu passando essa situação, e isso é uma questão de percepção. Eu falando deste exemplo, uma pessoa pode estar visualizando, aí eu pergunto, e aí, a pessoa que, nessa situação, o coach que fez o combinado, isso está certo, basta, tudo mais. A pessoa tem que visualizar o seguinte, bom, beleza, como esse coach agiu com o dinheiro da pessoa? Ele agiu dentro do padrão que dá certo? Ou ele desviou? E aí o dinheiro foi dizimado porque ele teve um comportamento mesmo que não era para ter feito, ele se arriscou de uma forma que não deveria ter se arriscado e, em razão disso, perdeu o dinheiro. Existem variáveis dentro dessa questão. Então, e isso tudo muda, influencia. Dentro desta situação, se ele agiu conforme o padrão, tudo certinho, tudo mais, né, na Matrix se entende que o combinado seria o ideal. Ele agiu de forma correta com a pessoa. Então, logo, espera-se que as pessoas com ele também vão agir de forma correta dentro do padrão Matrix. Ou seja, espera-se que com ele as pessoas também vão cumprir o combinado. Campo eletromagnético. E nessa situação específica, a pessoa tinha o dinheiro, você trouxe com maestria. A pessoa tinha o dinheiro, ela perdeu e ela vibrou na escassez. O outro, o coach, atuando de forma... ele atuando dentro dos padrões ou não, foi o comportamento dele que emanou aquela pessoa ter escassez. Então, com certeza, aquilo ali também retorna para ele. Retorna. Com certeza. Né? Uma certa... Mas retorna esse sentimento, essa energia de escassez, assim como também uma energia no sentido das pessoas que ele for fazer tratos, cumprirem com ele o combinado, porque ele cumpriu o combinado, cumprirem com ele o combinado certinho, ninguém vai sair do combinado para prejudicá-lo, mas também não vai fazer para ajudá-lo. É nesse sentido que eu estou querendo bater na tecla, tá? Ele vai ter exatamente aquilo que ele emanou. As pessoas, ele vai atrair situações em que as pessoas vão cumprir com um combinado, e ponto. E essa questão de escassez também, ele acaba atraindo esse ponto também, porque o comportamento dele foi
em razão do comportamento dele, que aquela pessoa teve escassez. Agora, não vai ser algo muito, muito forte se ele agiu dentro dos padrões. Agora, se ele foi imprudente, aí essa escassez da pessoa volta para ele com tudo. Se ele agiu, né, nos investimentos dentro da forma que ele sempre age, mas não deu certo, essa escassez vem para ele, vem, mas de forma mais tênue. Porque tá, tem esses pontos aí. Mas você trouxe um ponto importante, certo? Isso aí com certeza. Mas o que eu quero o que eu quero mostrar é que numa situação dessa, o comportamento que a pessoa está tendo, em que ela acha, que dentro da Matrix seria o correto, que é descobrir o combinado, que ela acha que seria o melhor para ela financeiramente, ou seja, não vou pagar para ela porque eu estou agindo dentro do combinado, não vou ficar com esse prejuízo. Na verdade, isso que ela está chamando de prejuízo, nesse caso específico, tá, gente? Deixar isso claro, nesse caso específico. Isso que está chamando de prejuízo, na verdade, não é prejuízo. Isso significa um baita de um lucro na vida dele e é o que está no invisível. Essa energia invisível que, se as pessoas enxergarem, vão fazê-las crescer. Comigo foi exatamente assim. Certo? Mas esse ponto que você trouxe, você está coberto de razão, tá, Felipe? Alguém está claro essa questão para vocês? Eu posso. Boa noite a todos. Boa noite, Igor. Boa noite, querida. Eu já cheguei andando aqui, mas vou fazer uma pergunta e, se tiver fora do contexto, tá tudo certo. Só me barrar aí que tá tudo bem. Você disse, eu peguei esse pouquinho que você estava explicando, né, da escassez e desse movimento quântico, e a questão da onde fica nesse campo quântico, aonde fica esse eu quântico, que é diferente, né? O eu quântico, quando você tem consciência e já está num trabalhar, tem a questão da autorresponsabilidade de ambas as partes nesse movimento, né? Você escutou desde o início ou pegou no meio? Então, eu cheguei atrasada, eu posso estar falando. Você chegou em que momento? Só para eu cheguei no momento que você estava falando a respeito do coaching em relação à pessoa, né? E do comprometimento que cada um teve. Isso. Nas escolhas que fizeram, certo? Certo. E aí eu dei o exemplo de eram dois coaches em umas situações iguais, e aí um teve um comportamento, o outro teve outro. Você viu isso? E sim, eu peguei as duas histórias, né? Beleza. As duas histórias. E por isso que eu trago essa pergunta. Porque se é um movimento quântico, existe uma ressonância, certo? Então, isso que você está chamando, o eu quântico, é exatamente o comportamento do coach quando ele devolveu o dinheiro. Isso é o eu quântico. Porque ele desconsiderou o combinado. Ele visualizou ali uma realidade. Vou dar um exemplo. Outro exemplo. Teve agora essa questão do Covid e tudo mais. Antes de iniciar esse processo, antes de iniciar essa questão toda do Covid, vir à tona, uma pessoa, ela alugou um galpão, funcionaria como uma loja, para uma outra. E fez um contrato lá que a pessoa deveria honrar aquilo ali, que um contrato de 12 meses, que se ela desistisse, ela teria que pagar 4 mensalidades de aluguéis, certo? Ok. E aí, ela alugou e 3 meses depois veio essa questão do Covid, veio à tona de forma forte, e não tinha mais público, não tinha mais como abrir a loja, era proibido abrir a loja. E ela fechou. A pessoa que alugou para ela sabe que a pessoa que alugou, ela usava o lucro que ela tinha com as vendas para pagar o aluguel.
Se a pessoa não está vendendo, como é que ela vai pagar o aluguel? Não tem como. Mas no contrato diz, e a pessoa quis cessar o contrato. Mas no contrato diz que se a pessoa quisesse cessar o contrato, ela deveria pagar 4 meses de aluguel. Mas aconteceu algo atípico no mundo, que nunca ocorreu antes. Bom, e aí? O eu quântico aí, o comportamento da pessoa que alugou, como é que seria? Olha, tudo bem, ele pode pensar da seguinte forma, olha, tudo bem, mas veja bem, aqui está o contrato, é o combinado, então você deve pagar os 4 meses aí. Ele pode exigir isso. Se ele, e muita atenção quanto a isso, tá? Muita atenção quanto a isso. Se ele exige isso, a outra pessoa tem uma dívida com ele, porque ela fez esse acordo. Ela tem a dívida. E enquanto ela não paga a dívida, ela está gerando uma escassez. Ela está gerando uma escassez. E o rapaz, o que alugou, está cumprindo com o combinado. Só que um comportamento alto nível, não importa se ele está precisando do dinheiro, se não está, não importa. Em razão do que aconteceu, ele tem a obrigação de, beleza, vou cessar o contrato e você não precisa pagar nada, porque você não está trabalhando, não está usando. Mas por que colocou essa garantia no contrato? Mas a garantia não tem a finalidade dela não é prever essa questão aí do Covid aparecer. É uma questão da pessoa não dar certo o negócio trabalhando. Agora, a pessoa que não teve nem chance de trabalhar por causa do Covid, como é que vai exigir dela? Agora, se ela está trabalhando e ela não teve sucesso ali, aí são outros 500. Porque aí a garantia colocada no contrato pode ser que tenha levado em consideração exatamente isso. Agora, uma questão de força maior, você fazer a pessoa cumprir essa cláusula, uma questão de força maior que o seu, né, uma questão de epidemia, ele estaria dentro do combinado? Estaria. O padrão da Matrix seria mais ou menos exigir isso aí, ou o padrão da Matrix seria, sabe o quê? Faz o seguinte, fazer um acordo. Você, a multa é 4, me paga 1 ou 2 e tá bom. E a pessoa acha que tá bem. Seria o padrão da Matrix ali, né? Um padrão de uma pessoa considerada tranquila. E o eu quântico, eu gostei dessa nomenclatura, o eu quântico, eu já li ela em algum lugar. Né? Mas é só uma nomenclatura. A pessoa que vibra do paradigma quântico, vibra positivamente, ela vai chegar e falar, olha só, não precisa pagar não. Vamos cessar o contrato e tá feito. Ponto, acabou. Nesse tipo de situação, a pessoa deve entender que essa dívida não precisa ser paga, porque a outra perdoou e a situação mostrava isso. Agora, isso é diferente de uma outra situação em que, vamos supor que A empresta dinheiro a B. B esqueceu de pagar A. 3 anos depois, B lembrou da dívida e quis pagar A. E A não quis receber. B tem que fazer questão de pagar A. Enquanto B não pagar A, B está vibrando a escassez. Mesmo que A fale, não precisa pagar, B tem que pagar A. Não interessa. Senão está vibrando a escassez. Diferente de uma situação dessa, que tem uma questão de força maior envolvida. Então a pessoa tem que ter bom senso, tá? Bom senso. Esse fato de B estar devendo A e B fazer questão de querer pagar A, mesmo com A querendo, já tem muito tempo, não precisa pagar não. Mas o A está falando, tem muito tempo, não precisa pagar não? Porque esse tem muito tempo foi um erro de B. B que esqueceu de pagar e deixou esse tempo todo. Então, em razão do erro dele, ele não pode querer se prevalecer. Ele tem que fazer questão de pagar A. Esse comportamento de fazer questão de pagar A também é um comportamento que vibra positivamente, financeiramente falando. Que é diferente dessa situação, da lógica que eu expliquei.
Tem que ter esse filho aí. Esse filho, tá? A partir do momento que o rapaz falou para a pessoa, não precisa pagar, e assim, eu estou partindo do princípio que o dono do galpão também está passando por uma dificuldade financeira, porque vamos supor que ele também trabalha com vendas, e a Covid fez com que ele cessasse as vendas. Mas ainda assim, ele falou para a pessoa, não, pô, não sei como você prevê isso, não precisa pagar a multa, não. Mesmo precisando. Nesse exato momento, ele vibrou positivamente. Essa pessoa não vai ter problemas um dia, porque se esse é o padrão de comportamento que ela tem, com certeza absoluta, naquele momento ele está com uma semente poderosa que vai germinar e dar frutos para ela rápido, no momento que ela falou para a pessoa, olha, não precisa pagar a multa, não. Aí a pessoa, não, calma aí, vou pagar um mês de multa. Não, se você puder pagar, você paga. Claro, eu não vou negar. Agora, se for para você ficar difícil, então não precisa pagar, porque está vibrando positivamente. Estão captando? Muito importante sacar esse ponto, porque no dia a dia isso acontece toda hora e as pessoas não percebem. Isso que eu estou dizendo aqui acontece toda hora em pequenos casos, em casos micros. E algumas vezes macros. Micros é um pequeno detalhe do dia a dia. Acontece isso toda hora. As pessoas não percebem. Por exemplo, você saiu com uma... Você trabalha e no meio do expediente do trabalho você foi... vou mudar um pouco. Esse exemplo vai da variável que eu falei, sobre a pessoa que pediu dinheiro emprestado, tá? No meio do expediente de trabalho, você saiu, foi no mercado com um amigo do trabalho, só que aí você, né, esqueceu o celular, o cartão, o dinheiro do trabalho, aí ele comprou lá para você queria comprar uma água natural, uma barra, um biscoito, sei lá o que for, gastou ali 15 reais, 20 reais, e seu amigo pagou para você. Chegou no trabalho, você falou, olha, fala seu Pix aí que eu vou te pagar. Ele, não, precisa pagar não. Quando a gente for de novo numa outra, você paga para mim. Aquela pessoa ali, das duas uma, ou ela paga, faz questão de pagar na hora, ou ela fica atenta para quando uma situação dessa ocorrer, ele ir lá e pagar. Mas esses 20 reais devem ser pagos. Atenção quanto a isso. Um detalhezinho bobo. Ele deve pagar. Por mais que a pessoa fale, não, depois você paga. Ou você faz questão de pagar no momento, ou você fica atento para, na primeira oportunidade, você ir lá e pagar. Dessa forma, entende-se que você não vai existir uma preocupação vivendo do universo com você. Não, olha, essa pessoa aqui, tá vendo? Uma situação dessa aqui, ele age assim. Se a pessoa age assim numa situação dessas aqui, em outras, ele vai agir de forma ok também. Na pessoa que dificilmente vai se corromper de repente. Ou pode ser que isso aí não influencie nada, mas esse comportamento aí, nesse caso, é o que deve ser feito. Qualquer comportamento diferente vai ter energeticamente falando, uma influência negativa para ela. E aí existem inúmeras variáveis aí que poderiam vir a ocorrer, tá? Mas assim, o comportamento correto é esse, e ponto. Ah, isso não vai me fazer crescer. Pode não te fazer crescer, mas você tendo isso como padrão na sua vida, é líquido e certo o crescimento. Tem que ter isso como padrão. Visualiza aqui um outro ponto. Imagina um gramado, e no meio desse gramado, quadrado de pedra formando um caminho para a pessoa não pisar na grama, sabe? As pedras assim formando um caminho. Imagina que tem uma coruja, e a coruja está ali num quadrado desse, e ela se sente atraída por uma questão que... Imagina você sendo a coruja, e
você se sente atraído por a coruja se sente atraída por uma série de uvas, trigos, pinhas, ouro, que estão lá do outro lado. E aí a coruja vai pulando, né, de pedra em pedra. Pum, 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 até chegar lá. Chamando isso de continuidade. Agora, vamos supor que são 10 azulejos ali. 10 pedras formam de azulejo na grama para chegar lá onde eu falei. Vamos supor que a coruja deu pule para a primeira, pule para a segunda, e de repente ela aparece na 10ª, já, e meio, junto com tudo que ela queria achar. Isso é descontinuidade. Da mesma forma, você pode olhar uma águia no céu, a águia voando, tudo mais. Aí, de repente, só que está muito longe, de repente a águia some e ela aparece do outro lado ali. Por algum motivo, né? Porque estava muito longe, sumiu. Você pode entender isso como uma descontinuidade também. As pessoas chamam de salto quântico quando existe uma descontinuidade. A nossa percepção da realidade é exatamente isso. Quando a pessoa ela cresce tão rápido, tão rápido, tão rápido, que parece que ela some daqui e apareceu aqui. Salto quântico. Né, se fosse falar em elétrons, sei lá, tem a explicação que eu já falei anterior em outras lives, só que não tem por que eu ficar falando isso, porque eu foco direto na prática. Eu parei de falar esses termos muito técnicos para ficar mais agradável aos ouvidos das pessoas. Então, a pessoa, quando ela dá um salto quântico, é isso, uma enorme prosperidade em curto espaço de tempo, que parece que teve uma descontinuidade. Na nossa percepção da realidade, vou dar um outro exemplo, para deixar mais claro. Imagina um carro que vai do Rio de Janeiro a São Paulo. Do Rio de Janeiro a São Paulo são 400 quilômetros. E esse carro anda a 100 km por hora. Mas aí, né, para abastecer no posto, para em 3, 4 pedágios ali para pagar, e aí ele dá uns picos vai a 140 por hora, vai em média 100, mas ele para, depois, né, anda assim 140 km por hora, ou seja, dentro de um processo normal, 400 km, em média 100 km por hora, em 4 horas ele chega a São Paulo, vindo do Rio de Janeiro. São 400 km do Rio até São Paulo, 100 km por hora em média, 4 horas. Continuidade. Na descontinuidade, o carro ele está ali, começou lá no quilômetro 1, já está no quilômetro 80, daqui a pouco está no quilômetro 400. Descontinuidade, como se tivesse ido do quilômetro 80 e aparecido no 400. Na prática, esse carro ele andou a 400 km por hora. Que nem um foguete, e por isso chegou lá rápido. Mas existem carros que andam a 400 km por hora? Não. Existem. Não. Mas esse carro, por algum motivo, andou a 400 km por hora. Igor, então existe. Infinitas possibilidades. Esse carro não desapareceu no quilômetro 80 e apareceu ali. Ele andou a 300 km por hora. Só que é algo tão que as pessoas não visualizam, algo que ninguém vê. Um carro andando na Dutra a 300 km por hora. Poderia ser até perigoso, mas ele foi com total segurança. 300 km por hora, varou. Mas ele percorreu, ele não sumiu e apareceu. Mas a impressão é que ele sumiu e apareceu. Por quê? Porque é algo que ninguém vê acontecer. O salto quântico, poderíamos, na nossa percepção da realidade, seria algo semelhante a isso. E isso acontece, e eu vejo acontecer com várias pessoas da mentoria, quando elas vão agregando diversos comportamentos, quando ela entra num certo nível, em razão de várias pequenas mudanças, ou de algumas grandes mudanças, isso ocorre na vida dela. Mas são as grandes mudanças.
dentro dessas mudanças, a principal é a mudança desse comportamento padrão que eu exemplifiquei. Essa mudança de comportamento nas decisões dos dois casos que eu citei, tanto do coach, tanto do rapaz que alugou, quando a pessoa tem como padrão agir dessa forma, mas é algo assim certeiro, padrão, é um padrão. Ela começou a partir de ela pode nunca ter agido assim, mas a partir de agora é daquela forma que ela vai agir. E aí é claro que vão ter situações, né? Nós chamamos isso de os religiosos chamam isso de provação. Vai ter a provação e ela vai agir assim, e aí ela vai acontecer o quê? Vai dar um salto quântico. Bom, ela vai, do nada, quando ela mal se perceber, ela morava no aluguel, daqui a pouco tá morando uma cobertura. Nunca teve carro, tá com um carrão do ano. Nunca teve felicidade na vida. Tá feliz pra caramba. Vários amigos, você que tá sentindo, né? Tá bonito, sua autoestima crescendo. Assim, mais ou menos assim. E isso foi uma os amigos que ficaram um tempo sem ver, quando viu, nossa, que outra pessoa, o que tá acontecendo? Até o seu olhar tá diferente. E é tão rápido que as pessoas não percebem. E o pivô disso aí, para isso acontecer, é essa mudança. Essa mudança aqui. É o que faz as pessoas. No que diz respeito à percepção. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma pergunta? Eu. Pode falar. Assim, mas quando esse salto quântico acontece, né, assim, essas questões que a pessoa passou, questão da escassez, da autossabotagem, tudo isso aí é eliminado, assim, como se fosse... Tipo assim, o salto acontece exponencialmente ou ele acontece de uma vez e já muda tudo de uma hora para outra? Não, para o salto ocorrer, a pessoa já eliminou as autossabotagens, as crenças limitantes. O comportamento em si, forçado, vai limpando a crença limitante. A pessoa tem uma crença limitante. As crenças limitantes, num caso desse aqui, vai fazer com que a pessoa, ela, no máximo, atue dentro do combinado. A partir do momento que a pessoa, ela sai do combinado para favorecer a outra, esse tipo de comportamento é como se fosse uma pessoa colocando fogo na cratera de sujeira que está envolvendo uma obra-prima. Que seria a crença limitante. Está botando fogo na crença limitante. Aquele comportamento ali limpa a crença limitante. E ela vai tendo mais comportamentos assim, ela vai limpando mais crenças limitantes, até que... E a crença limitante, imagina a crença limitante sendo uma sujeira envolvendo um diamante. Até que toda a sujeira é queimada e o diamante está ali limpo, lapidado. Aí a pessoa deu o salto. Mas ou a pessoa eliminou as crenças e está agindo assim, ou ela age assim na marra para limpar as crenças. Se força. Vai ter um sentimento, um sentido contrário, forte, para a pessoa não agir assim. E ela vai ter que ir lá, ter que confiar e agir. E assim ela vai estar limpando a crença. Vai estar botando fogo na sujeira que está envolvendo o diamante. Até toda a sujeira ficar queimada e o diamante ficar ali bruto ali. Ou seja, você me perguntou se o salto limpa as crenças limitantes. O salto ocorre quando as crenças limitantes foram limpadas. As crenças limitantes são limpadas, uma das formas é esse comportamento, exatamente agindo assim. O comportamento vai limpando a crença limitante. Ou seja, a ação. Ação, percepção e ação. Confiança do universo. Sendo que e mudar o conceito de certo.
entenderem que esse conceito certo da Matrix, né, tem que ir além, tem que ir além. O clássico, não, vou fazer o combinado. Combinado, isso é o combinado, foi tudo dentro do padrão. Isso aí é o que a pessoa normal faria. Você tem que estar acima disso. Ou fazer o combinado. E tem pessoas que nem fazem o combinado, aí é pior ainda. Alguém entra nesse detalhe, nesse mérito. Elas não fazem nem. Quando eu digo não fazem nem combinado, elas não fazem nenhum combinado para teoricamente, favorecer-se. Teoricamente, né? Porque na realidade não está se favorecendo. Entendeu, Rangel? Entendi. Agora, e a percepção dos comportamentos que tem que se ter. O que eu visualizo, percebo, é que as pessoas. É que falta percepção dos comportamentos. E muitas vezes a gente fala e a pessoa não se comporta. E quando a gente fala, olha só, é isso, e a pessoa não faz, o que faz ela não agir da forma que estamos falando são as crenças limitantes e às vezes o caráter também. Às vezes o caráter. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ana, tá entendendo? Tá claro para você? Eu tenho uma. Ana, sou eu que você falou aí? Era a Ana Tem Moraes. eu também. Mas, Ana Moraes. mas pode ser você também, querida. Não, Tá deixa claro, ela Igor. primeiro. Oi? Deixa ela falar, depois eu falo. Fala, Ana. Tá claro, sim, Igor. Agora, eu só queria complementar, não, uma pequena dúvida. Por exemplo, eu trabalho no departamento financeiro. Enquanto você falava aí, eu fiquei me lembrando de alguns casos. Por exemplo, o pessoal liga muito lá para pagar dívidas que ficaram devendo, boletos que foram protestados e etc. Certo. E alguns deles ligam e aí o pessoal vem falar comigo, olha, ou a pessoa quer pagar, mas ele não quer pagar os juros, porque ele não tem dinheiro, e tem mais as despesas de cartório, etc. e tal. O que a gente faz? Eu falo para ele, libera. Mas tem certeza? Ele não tem que pagar os juros? Não, ele teria que pagar os juros. Mas ele está duro, e ele está tendo a boa intenção de liquidar o que ele deve, de fato, que foi as peças que ele comprou. Então, aí eu libero. Claro que a empresa não é minha, etc. e tal, mas está correto isso também? Entra nesse contexto aí que você está falando? Eu libero os juros. Tem muitos casos, tem pessoas que poderiam pagar os juros, não querem pagar. Tem pessoas que realmente não podem pagar. Tem inúmeras situações aí. Aí é o que aí é uma questão de você fazer, no caso ali, você fazer o que você acha que vai dar certo. Porque muitas vezes a pessoa, não, tem que pagar os juros. A pessoa não paga. É o que mais acontece. Tem que pagar os juros, então não vou pagar. A pessoa não paga. As pessoas pensam muito assim. O que puder favorecer para a pessoa pagar, melhor. Agora, isso que você falou, o correto, o incorreto, tem variáveis, né? Que cada caso é um caso, mas também não tem como saber a fundo o caso. Então, no seu caso, o que eu recomendaria? Você sentir a verdade ali. É exatamente isso que eu ia te falar. Eu sinto, às vezes, quando eu sinto que a pessoa realmente está em dificuldades. Eu falo, ele está em dificuldades, mas ele liga para mim e fala, olha, me ajuda, porque eu quero continuar comprando, mas eu não tenho como pagar tudo isso de juros. Eu falo, então tá bom, eu libero para você. Você me paga as peças que você deve e eu libero o seu crédito novamente. Deixa eu falar um detalhe importante aí. Sim. Vamos lá. Vamos supor que a pessoa chega até você e ela está com a dívida, ela não quer pagar os juros. Claro, eu estou contando que sejam juros dentro do normal. Eu acredito que seja, lógico. Sim, é o juro dentro do padrão, porque eu já tive problemas lá. Da Matrix ali. Os juros da Matrix ali. Isso. Aí, você sente que a pessoa pode pagar, mas se for para pagar juros, ela não vai pagar.
Ela poderia pagar. Mas ela só vai pagar se não pagar os juros. Ou seja, ou ela vai pagar sem juros, ou ela não vai pagar. Mas você sabe que ela poderia pagar com juros e seria o correto. O que seria o melhor para a empresa? Bom, entre a pessoa não pagar e a pessoa pagar sem juros, para a empresa seria o quê? Pagar sem juros dentro de uma visão da Matrix. Sim, da Certo? Matrix. Agora, o comportamento dentro do paradigma quântico seria você analisar, ela pode pagar, está tudo dentro dos conformes, tá, ou então, ou ela paga, ou não tem como. Não tem como. A não ser que seja algo. Se você perceber, vamos lá, vou resumir. Se você perceber maldade da pessoa, porque às vezes a pessoa pode pagar os juros, mas pô, não caberia pagar, Quer levar porque vantagem. tem inúmeras situações. Mas vamos supor que é uma situação, um erro da pessoa, os juros eram tranquilos, o certo seria ela pagar, deveria pagar, mas ela poderia pagar, mas ela não quer pagar. Só vai pagar se não pagar juros. Para a empresa seria melhor ela pagar mesmo sem juros, mas você, vibrando quanticamente, não. Então, ou você paga o certo, ou você, então, não precisa pagar nada. Aí é o seu comportamento. Mas não seria, para Matrix, não seria o melhor para a empresa. Mas, na verdade, seria o melhor para a empresa, na realidade. Seria. Mas, para a visão da Matrix, não seria. Entendeu? Entendi. Aí o ativista quântico tem que ver assim, por quê? Porque você estaria fazendo mal para aquela pessoa, tá? Sim, eu entendi perfeitamente. Você Porque estaria se fazendo ela, mal para eu aquela vou própria estar pessoa. eu vou estar contribuindo com o mau comportamento dela. Exatamente. Para que ela continue dando golpes no mercado. Eu entendi perfeitamente. Porque, ou seja, ninguém barrou. Ela vai falar assim, não, eu vou agir dessa forma sempre porque eu ganho no grito. Mais ou menos isso. Se o dono da empresa, ele tem essa visão, ele passa isso, é a típica situação que a pessoa faz assim, ó. E geralmente tem, mas ele não chega tão, né, lá embaixo. Mas geralmente essas pessoas têm essa visão assim. Apesar da política da empresa ser diferente, porque tem outras pessoas no comando, mas a pessoa, mesmo se ela tiver, o dono, se estivesse lá, ele geralmente agiria assim. Dessa forma que eu estou falando. Certo, perfeito. Entendido. Certo, querida? Obrigado aí pela pergunta. Mais alguém? Ô, Ana Célia, pode perguntar, querido. A minha filha ali. Minha filha tá passando férias aqui em casa. Pode perguntar, querida. Ana Célia? Gente, vamos lá. Vou falar mais um ponto. Imagina um mapa, e dentro desse mapa, a pessoa ela tem um local para chegar e ela está dentro do carro e tem um mapa. O mapa está de verde. Né? O caminho até chegar no local está em verde dentro do mapa. Em verde. E tudo que não é caminho para chegar no local vai estar em vermelho. Se uma rua... Vou te interromper. É que eu não consegui abrir o meu fone. Espera um minuto só, querida. Um minuto só. Aí, ela está querendo chegar no local. Né? Tem um mapa, a pessoa está num carro e ela quer chegar no local de destino e os caminhos, tem alguns caminhos prováveis que está em verde. Quando a pessoa ela acessa um arquétipo, ela inicia esse trajeto, metaforicamente, onde a chegada é a vibração, é o sucesso dentro do que ela está se predispondo a fazer. Exemplo, eu adoro falar, arquétipo do concurseiro perfeito. O local lá de chegada é o passar do concurso X. O arquétipo do empreendedor, o local lá de chegada é o empreendimento dela, está tendo sucesso já, em filiais e tudo mais. Assim. Ou seja, então quando ela entra no arquétipo, ela faz isso. Para entrar no arquétipo, tem vários pontos aí que não é o tema agora. Entrar no arquétipo. Mas vamos supor que ela entrou no arquétipo. No que ela entrou no arquétipo, né, pode ser arquétipo do empreendedor, pode ter vários arquétipos. Arquétipo. Aí, mas e se for arquétipo de Atena? Aí tem várias questões dentro.
tá? Porque a Athena engloba vários arquétipos, do empreendedor, do estrategista. Então, vão ter vários, com o arquétipo de Athena, vão ter vários mapas sendo, com o carrinho ali, andando, a fim de chegar no local. Vários. Mas vamos falar de um arquétipo específico. Um exemplo do empreendedor. Então, para a pessoa primeiro entrar no arquétipo, o entrar no arquétipo, que eu estou dizendo, o iniciar o arquétipo é a pessoa estar dentro do carro lá no início desse mapa. Tem um mapa com o local de chegada, com os caminhos em verde e o que não é caminho em vermelho. Quando a pessoa inicia o arquétipo, ela começou o mapa. Ou seja, a partir do momento em que vocês colocaram a foto de Athena no celular, participaram da live e tudo mais, vocês entraram nesse mapa, em alguns mapas, um arquétipo, onde tem um local lá. Certo? Ok. Beleza. E aí, vamos focar no arquétipo do empreendedor. Vou usar como exemplo. E aí, todo mundo que inicia esse arquétipo e que chega no sucesso lá, que significa um empreendimento que está fazendo ter um enorme sucesso, está crescendo e tudo mais, anos de crescimento e tudo mais, ela vai percorrer um caminho que outras pessoas já percorreram. Só que aí, dentro desse arquétipo, dentro desse mapa, ou seja, dentro desse arquétipo, tem alguns caminhos. Alguns caminhos. Uns mais rápidos, outros um pouco mais demorados. Uns onde pode ser que a pessoa passe por uma tempestade, ela pare, entre no hotel, depois sai e volta no dia seguinte. Outros que ela pode se deparar com um engarrafamento. Cada um com as suas peculiaridades. E ela também pode se sentir uma influência muito forte no sentido de cortar caminho e chegar mais rápido. Só que, na verdade, quando ela acha que está cortando o caminho, na verdade, ela está entrando na faixa vermelha, onde significa que aquilo ali não é caminho. Mas ela acredita que é caminho. Ela acredita que aquilo ali vai fazer ela chegar mais rápido. Mas, na verdade, ela não está no caminho. Isso aí é quando a crença limitante está fazendo valer. A crença limitante está dominando. A pessoa acredita, mas, na verdade, ela saiu. Na prática, esses detalhes é o que ocorre. Quando ela inicia esse arquétipo, esse mapa, ou seja, ela entra na energia, e ela, junto a isso, isso que eu estou falando de entrar nesse mapa, isso acontece, ou seja, entrar no arquétipo acontece com várias pessoas sem elas estarem sabendo. Com todo mundo acontece isso. Tudo são arquétipos, né? Acontece isso e quando a pessoa faz isso de forma consciente, as chances de sucesso são enormes. Porque a taxa de sucesso aí é baixíssima. Quando a pessoa não sabe. E quando ela sabe, as chances de ter sucesso são maiores. Se ela fizer da forma organizada, pode chegar, inclusive, até nos 100%. É claro que vão ter outras variáveis aí, propósito de vida, que não vamos entrar nesse mérito. E aí, quando a pessoa entra no arquétipo, inicia esse caminho, e unindo a isso, ela muda o comportamento que ela teria no paradigma para ter comportamentos dentro de um paradigma quântico. É quando o carro, na prática, ele acelera, bota uns 300 por hora, sendo que o carro nem chegaria, mas do nada o motor fica potente, e no caminho mais rápido, ao salto quântico. As coisas, tudo acontecendo favoravelmente. Uma sequência de, entre aspas, coincidências e situações positivas dando certo de sucesso, decisões de sucesso e tudo mais, e coincidências acontecendo, que na verdade não são coincidências, que vai fazê-la, metaforicamente, andar a 300 por hora no caminho mais rápido que tem dentro desse mapa, no sucesso.
é o que você vai vivenciar a partir de agora. Isso está estabelecido aí na mente de quem está assistindo essa live, ocorrer esse processo. E aí, só ter a percepção, isso que está na mentoria, tá? Quem está no campo, né? Ligado com a gente no campo, através do campo. Basta ter a percepção e tomar as decisões corretas quando essas situações que eu usei como exemplos vierem. E aí, as situações podem ser em vários setores. Relacionamento profissional pode ser em várias situações. Eu falei 2 exemplos, porque geralmente quando usamos exemplos, a pessoa se baseia naquele exemplo e ela usa como tronco somente aquele exemplo ali. Aí ela fica esperando uma situação dessa, fica esperando na prática ocorrer algo do tipo de empreendimento, mas isso pode ser, gente, em relacionamento, em casamento, situação do prédio, com filho, com marido, com amigo, várias questões. Várias. E aí, basta você ter essa percepção apurada nesse ponto. Certo? Ok? Eu vou finalizar a live. Quer dar tchau aqui pra eles, filha? A minha filha, apresentando minha filha. Dá tchau pra eles. Então, gente, agradeço a presença de todos. Um forte abraço, ó. E avante. E olha, quem fez aquela prática dos 5 dias, a minha, liquide certo. Acredito não, tenho certeza que quem fez daquela forma passada também teve sucesso. Foi no dia 8 o resultado. E avante. Antes. A menina queria tirar uma dúvida, a Ana Célia, né? Quer tirar dúvida, querida? Quer tirar uma dúvida? Tudo certo. Quando tiver outra, eu entro no começo, daí eu posso compor melhor o meu pensamento. Beleza. Arthur, quer falar alguma Graça coisa? aí. Não. Qual é o arquétipo? Fala, Arthur. Qual que é o arquétipo do empreendedor? O arquétipo do empreendedor. O arquétipo do empreendedor é o arquétipo do empreendedor. O símbolo que remete a ele. Agora sim. Agora você está falando uma questão mais... Olha só. Perseu, por exemplo, na mitologia grega, representaria o empreendedor. Perseu. Tem alguns, depende da mitologia que você está usando. Atena também estaria dentro do empreendedor. Zeus também. Zeus, Atena, empreendedor. O arquétipo do empreendedor está dentro de Atena, com certeza. Sem dúvida alguma. De Zeus também, com certeza. Beleza. Tá bom? Certo. Por exemplo, não estaria dentro nossa, de vez em quando dá um branco. Daquele que é criativo. Da criatividade. Hermes? Não. O outro, fala aí. De vez em quando dá um... Hefesto. Hefesto não tem empreendedor no Hefesto. O Hefesto, ele só cria, mas não sabe vender, não sabe criar. Mas ele cria. A pessoa se transforma num fenômeno de criação, que a criação é uma energia fundamental. Só que a pessoa cria. Mas fazer aquilo, por exemplo, vender aquilo ali, fazer aquilo ali prosperar, tem que usar um outro arquétipo. É por isso que o Hefesto é bom usar quando já tendo um outro, do empreendedor trabalhado, por exemplo. Porque o Hefesto não tem empreendedor. Mas Atena tem, tá? Forte abraço e avante. Oi, filha.